Campinho, vamos montar aqui um provável time para amanhã. Vocês adoram? Cadê os tarados do Campinho? Cadê? Bota aí no chat. Tô aqui, Leiro. Tarado do Campinho oficial. Bota aí, porque quando a gente bota o Campinho na tela, meu irmão, vocês ficam loucos, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like para fortalecer, porque é super importante também, beleza? Cadê? Vamos lá. Galerinha, acho que amanhã vai dar Ronaldo no gol, viu? Vou confirmar essa informação de hoje para amanhã. Mas, a princípio, eu fiquei sabendo que existe essa possibilidade de amanhã dar Ronaldo no gol, né? Então, vamos de Ronaldo, provavelmente no gol amanhã, número 96. Na direita, devemos ter o Santiago Arias, número 13, né? Precisando de minutagem, deve ter o Arias aí como titular amanhã. Na defesa, né? Tenho algumas dúvidas, mas acho que pode pintar talvez até um Fred Lippert, né? Na defesa. Mas vamos ver como é que vai ficar a defesa titular. Vamos para a esquerda logo? Pode pintar um Zé Guilherme na esquerda, né? Já que o Iago Borducci teve que fazer uma cirurgia no nariz. Não sei se Juba vai jogar de primeira. Talvez Juba seja preservado, até porque tem muita minutagem, né? Acho que amanhã pode pintar um Fred e David Duarte, viu, galera? Não sei o que vocês pensam, mas acho que pode pintar um Fred e David Duarte amanhã. Mas vamos lá, vamos pro meio de campo primeiro, né? Depois eu boto a dupla de zaga aí, porque tem algumas opções. Vamos lá. Acevedo, né? Nestor. E aí pode ter, quem sabe, um Michel Araújo aqui. No lugar do Everton Ribeiro. E aí na frente, a gente deve ter Kaique, que inclusive vai ser o entrevistado de hoje na coletiva, né? Tem algumas dúvidas em relação ao lado esquerdo, quem é que vai atuar aqui, né? Acho que o Pulga não atua. E aí penso que a gente pode ter aqui, ó, Thiago pela esquerda e o William José para ter uma sequência maior como centroavante, né? E aí a defesa para o jogo de amanhã eu vejo como possibilidade, né, de maneira muito clara e objetiva, né, o Fred Lippert pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Não sei como é que você pensa aqui. Acho que Fred pelo lado direito e Gabriel Xavier pelo lado esquerdo, né? Acho que pode ser dessa forma aí. Ou o Gabriel pela direita e o Fred pela esquerda, enfim. Isso é uma questão que pode ser revista, né? Mas eu vejo um time muito parecido com esse aí, galera, para o jogo de amanhã. É um time que, claro, já tem muito mais força do que o time que jogou contra o Confiança. E a gente deve ir com os nossos jogadores titulares por banco, né? Então você pode ver o Luciano Juba entrar, você pode ver o Caio Alexandre entrar, você pode ver o Arthur Ribeiro entrar, você pode ver o Eric Pulga entrar, né? Então, de uma maneira geral, deve ser mais ou menos por aí o time que vai atuar contra a equipe do Náutico amanhã, tá? E aí, assim, dentro desse contexto aqui, da nossa formação, né? Eu vejo, por exemplo, o Michel Araújo e o Kaique jogando por dentro, né? Aqui, ó, Michel e Kaique jogando por dentro. Vejo um Acevedo quando eu estou fazendo essa saída aqui nesse quadrado, né? Como vocês já estão acostumados. Amplitude pela esquerda pode ser o Thiago. Amplitude pela direita pode ser o Arias, né? E aí você teria aqui os três zagueiros, né, na criação defensiva com Fred Lippert, Gabriel Xavier e Zé Guilherme, né? Você teria aqui os três jogadores aqui nesse momento defensivo para poder fazer a construção. Fred pela direita, Gabriel centralizado, né? E o Zé Guilherme aqui um pouco mais fixo, preso, como o Luciano Juba já fez essa função algumas vezes, né? Então deve pintar por aí. Ou até o próprio Luciano Juba, né? Pode ser que pinte, mas eu acho que ele vai segurar o Juba por uma questão de minutagem mesmo e vai oportunizar o Zé Guilherme. E aí, a gente deve ter um time muito próximo a esse aí, né? Contra a equipe do Náutico neste sábado, 5h30 da tarde, na Fonte Nova. Lembrando, tá? Todos os jogos acontecem ao mesmo tempo, tá? Todos os jogos acontecem ao mesmo tempo, e aí, ao final do jogo, a gente vai ter, obviamente, o entendimento, né, com os resultados de qual adversário vai enfrentar na fase de quartas de final, tá? Um abraço aí para Fernando Caldas. Link para monetização no YouTube é preciso 4.000 horas de exibição pública nos últimos 12 meses ou 10 milhões de visualizações em shorts. Exatamente. A gente já tem 7.200 horas, pô, em 4 dias. A gente já tem 7.200 horas em 4 dias, né? Fernando, exibição pública, nesse caso, pelo que eu entendo, eu vejo de uma maneira no sentido de que exibição pública é o quanto seu conteúdo foi assistido, tá? Não é o tempo o tempo que seu canal ficou exposto publicamente, não, né? É o tempo de horas que você conseguiu exibir, né? De conteúdo.
Então, nossas horas de exibição pública nesse momento estão em 7.200, né? 7.200 horas de exibição. Né? Então, não tem a ver com o tempo, não, né? No sentido de 7.200, 4.000 horas significa 160 dias. Não. Tem a ver com horas de exibição que você leva, né, para o seu público. E nesse momento a gente já tem 7.200 horas de exibição. Né? 7.200 horas de exibição. Então, nesse caso, já era para o YouTube ter liberado a nossa monetização, teoricamente. Né? É assim que funciona. Mas é isso, meu povo. É isso. A gente ainda não tem datas, Rafael. Infelizmente, a gente não tem datas. Tá? Infelizmente. A gente vai terminar a primeira fase amanhã e não sabemos quando é que a gente vai jogar quarta, semi e final. Tá? A gente não tem essas datas ainda. A CBF ainda não divulgou. Tá? Iago fez cirurgia no nariz ontem, sim. Falamos sobre isso aqui já, Fernando. Por isso que Zé Guilherme está aí como opção e Juba pode ser uma alternativa para o banco, tá? Diego Malheiros, discordo. Rogério Ceni deve colocar o time quase titular para ter a vontade de decidir os jogos em casa. Náutico já mostrou que não é um adversário tão fácil. Cara, eu acho que o Náutico não é um adversário tão fácil, mas eu acho que esse time tem capacidade de competir com o Náutico, sendo que você vai ter os titulares do banco para qualquer necessidade. Se você precisar colocar um Caio Alexandre, um Everton Ribeiro, um Eric Pulga, um Ademir, né, um Jean Lucas, você vai ter esses caras do banco. Então, eu acho que o planejamento está feito da maneira correta no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista. Um abraço aí pro Igor Souza, tamo junto. Deve ser na próxima data FIFA, verdade. Deve ser lá para setembro, mas a gente ainda não tem. A gente ainda não tem muito parâmetro, tá? Time titular para quê? Esse time aí deu 4-0 no Paysandives. Verdade. Verdade. Acho que ele titular aqui mesmo, acho que Kaique, né? Potencial de titular, Arias e William José. Né? O resto aqui, Acevedo, Nestor, Michel Araújo, Thiago, Gabriel Xavier, hoje são considerados jogadores do time alternativo, né? Ceni deu a entender na última coletiva que podemos ter esse jogo da Copa do Nordeste antes da volta do Brasileiro. Pode ser também. Aí tem que ver como é que vai ser o entendimento da CBF nesse caso. Peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal antes de mais nada, ative o sininho de notificações e, claro, deixe o seu like. Vou ser chato com isso, porque você provavelmente me conhece do canal Infobahia, mas estamos banidos de fazer qualquer tipo de conteúdo, né, no nosso canal antigo, pelo YouTube por tempo determinado. Não sabemos se vamos voltar com o canal, se a gente vai conseguir retomá-lo, portanto, já peço que você engaje nesse novo canal aqui, porque se a gente não conseguir recuperar o outro, esse vai ser o nosso novo canal para poder nos comunicarmos com vocês, tá? Então, confere aqui embaixo o meu botãozinho de inscrever, se vê se ele tá clicável, ative as notificações e, claro, deixa o likezão aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza?